Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo e empreendedor. E no programa de hoje vamos falar do pós-eleições, primeiro turno, né? Muita expectativa aí, especialmente sobre como é que o Bolsonaro vai vencer o Lula no segundo turno, ou como é que o Lula vai confirmar a sua vantagem nessas eleições e voltar à presidência da República. Vamos lá? Sabe aquele cara que você tem certeza que vai dar vexame na festa? Pois é, eu acho que esse primeiro turno das eleições para presidente da República mostrou uma tragédia anunciada. Tragédia no sentido não do resultado, mas tragédia no sentido da postura, da falta de ética, da falta de transparência. Eu estou falando especificamente do papel da imprensa, né, da chamada grande imprensa. E aí você coloca no mesmo pacote Rede Globo, Folha de São Paulo principalmente, o Estadão, você pode até colocar Bandeirantes, CNN, são veículos que eu acompanho diariamente e que trabalharam assim escandalosamente pró-Lula contra Bolsonaro. Então, esse primeiro turno, na verdade, ele representa todo o trabalho feito por essa imprensa que foi incompetente, né? Porque se o objetivo dela era ter conseguido fazer o Lula ganhar no primeiro turno, ela não conseguiu, quase, não é? Mas deixa essa mensagem bastante turva sobre a questão ética, sobre a questão da transparência no jornalismo. E associado a isso, vem a reboque, a postura lamentável dos institutos de pesquisa que simplesmente fizeram um trabalho sujo, na minha opinião, também colaboraram muito para esse resultado que quase liquidou a eleição no primeiro turno. Mas acho que o importante agora é olhar para frente. Eu estou falando aqui como um jornalista, como um analista de comunicação. Eu não tenho o menor problema em manifestar a minha preferência ideológica. Eu sou um cara liberal, sou um cara de direita, não sou um correligionário, não sou um cara que acompanha o Bolsonaro ao longo de sua carreira política, mas sempre fui um opositor à esquerda, porque acho que a esquerda não tem competência moral, não tem competência cognitiva, não tem competência técnica para tocar nada. Todos os lugares em que eu morei, sempre onde o PT passou, foi um desastre. As pessoas custam a aprender, mas acabam aprendendo a duras penas, que são pessoas que gostam de muita conversa, muito cafezinho, muita festa, muito comitê, muita discussão, muito blá blá blá, mas não gosta de pôr a mão na massa e resolver os problemas, né? Isso já é histórico, mas infelizmente a população não entende. Então eu estou falando aqui não só como jornalista, mas como cidadão. Eu acho que esse primeiro turno deixa essa péssima, essa amarga sensação de que o jornalismo brasileiro representado especialmente por essa grande mídia, essa mídia tradicional, essa mídia velha, caminha para o abismo a passos largos. E está aí um desafio para o Bolsonaro, ele tem que mostrar isso para a população, ele já vem fazendo esse trabalho sem medo, com coragem de bater de frente em veículos como a poderosa Rede Globo, mas eu acho que ainda a ficha não caiu para muitos eleitores. Eu acho que muitos eleitores ainda acham que essa grande mídia trabalha em favor do interesse público, em favor da comunidade. Isso não existe. O que essa grande mídia faz nada mais é do que defender os seus interesses próprios, né? Mas você, mesmo falando aqui no Sudeste, mesmo em São Paulo, você vê que há que a Rede Globo principalmente exerce uma influência muito grande. Se você vai em clínicas, se você vai em determinados estabelecimentos comerciais, onde sempre tem uma telinha lá ligada para o pessoal na sala de espera, se você olhar o canal que está, geralmente ou é Rede Globo, né, a Globo canal aberto, ou é Globo News. E isso, quer queira, quer não, acaba sendo entregue ao consumidor de informação e é uma forma da Rede Globo conseguir dar visibilidade aos seus interesses.
Então, como o Bolsonaro vai tratar essa questão é um grande desafio, precisa observar com muito cuidado, até porque esses veículos não vão recuar, eles vão intensificar ainda esses ataques, eles vão intensificar esse festival de fake news, eles vão intensificar essa busca pela demonização do Bolsonaro. Então, realmente é um passo bastante importante, é um aspecto que tem que ser muito bem trabalhado pela comunicação da campanha do Bolsonaro em relação à imprensa. Um outro ponto é o consórcio de pesquisas, né, os institutos de pesquisas que também se aliaram a esse processo de tentativa de levar o Lula para a vitória no primeiro turno. Não conseguiram, mas quase conseguiram. Mais uma vez deram um vexame em termos de erros, né? E continuarão dando, porque nada acontece nesse país em termos de punição ou de fiscalização. Eu acho que não tem que regular, controlar, mas tem que estabelecer algumas regras que tragam essas pessoas, essas empresas, para o mundo da ética, para o mundo da moral, e não usar essa prerrogativa de instituto para poder distorcer a realidade. Eu não tenho dúvida que muita gente deixou de ir votar, muita gente foi influenciada por esses prognósticos que simplesmente não deram em nada, né? Muito distante dos resultados, especialmente aqui no estado de São Paulo, na disputa pelo Senado e principalmente na disputa pelo governo. Embora alguns analistas tenham dito que o resultado para presidente da República não foi tão diferente, eu discordo completamente. Foi uma diferença enorme e o mais grave foi o impacto que isso causou, que pode ter causado no comportamento do eleitorado. A taxa de abstenção é alta, nulos e brancos também é uma taxa representativa, então tudo isso tem que ser avaliado. Mas fica aí o desafio para o Bolsonaro de como vencer o que o Roberto Mota da Jovem Pan chama de trinca do mal, que é o consórcio dessa mídia tradicional, juntamente com o consórcio dos institutos de pesquisa e o partido dos tribunais, né, que ele se refere aí a alguns ministros do Supremo que há meses vêm trabalhando para poder prejudicar a candidatura do Bolsonaro, e já não bastassem, né, ter livrado o Lula para poder participar das eleições. Então, inicialmente, eu acho que tentar vencer essa trinca do mal é o grande desafio do Bolsonaro nesse segundo turno. Que uma outra coisa que eu acho importante a candidatura do Bolsonaro a avaliar é essa questão das motociatas, que realmente produziram, no aspecto visual, uma perspectiva de engajamento completo, né? De engajamento da maioria da população brasileira, mas que no resultado prático não se manifestou amplamente, não se manifestou como esperava, né? Fica a impressão aí de que o povão, né, as pessoas menos esclarecidas ou as pessoas mais humildes, aquelas que têm a maioria dos votos, não participou desse processo. Então, dizer a motociata é válida, eu acho que é válida, mas talvez refletir se um trabalho de redes sociais mais intenso, que consiga falar mais diretamente com o público das periferias, não é mais eficaz do que essas motocicletas que realmente produzem resultados do ponto de vista estético, mas não se converteram naquilo que era esperado, né? Então é outro ponto que precisa ser visto dentro do aspecto da comunicação. Uma terceira questão que eu acho aí também bastante delicada, e o Lula realmente tem uma vantagem tremenda, é o que eu chamo de pisar no barro, né? Eu tenho a impressão que ninguém faz como o PT o exercício de pisar no barro, ou seja, de ir lá na periferia, lá no extremo da periferia, e entender o que aquelas pessoas querem, entender como é que eu posso convencer aquelas pessoas a votarem em mim. Eu acho que falta isso, eu acho que o PT aprendeu nesse seu exercício pernicioso de convencimento, aprendeu a como manter essas
pessoas amarradas. Talvez seja um líder comunitário, talvez sejam visitas frequentes, talvez seja um trabalho de manter essas pessoas em conexão permanente. E de repente a equipe do Bolsonaro ainda não entendeu isso, especialmente no Nordeste, porque chega a ser assim, quase que inacreditável diante de tantos problemas, né, que os governos de esquerda causaram ao Brasil. Chega a ser inacreditável como é que continua-se no Nordeste a investir nessa linha de governo. Não é? Eu acho que é importante até a gente, além dessa questão para trabalhar essa questão de pisar no barro, de conseguir realmente conversar com essa população mais afetada pela crise econômica, mais afetada pelas condições sociais. Eu acho que é fundamental ter um diálogo muito claro em relação ao imediatismo. O brasileiro, ele é um cidadão imediatista, não é? Ele quer o resultado do dia para a noite. E o Lula sabe explorar isso, né? Essa historinha do café, almoço e jantar. Só que talvez essas pessoas não tenham sido instruídas, não tenham sido orientadas sobre um fato que aconteceu, uma coisa clara. O Lula vai dar durante 2, 3 meses o café, o almoço e o jantar. Enquanto essas pessoas estiverem comendo, ele já vai estar arquitetando uma nova destruição, né? Um novo processo para poder meter a mão no dinheiro público. E será que as pessoas não aprenderam isso, não entenderam como é que foi feito nas suas 2 primeiras gestões e depois com a Dilma? Foi exatamente isso. Enquanto eu anestesio a população, eu passo a mão no cofre. Então é importante, eu acho que talvez deixar isso muito claro, né? É uma questão de comunicação, de mostrar para a população brasileira o risco que é, de novo, embarcar nesse sonho, né? Nessa promessa que nada mais é do que um golpe. Isso sim é um golpe, quer dizer, eu prometo para a população que ela vai ter o cafezinho, o almoço, o jantar, o picanha na farinha, a cervejinha, e enquanto ela está ali envolvida, ela está anestesiada por tudo isso, eu aproveito e faço o que sempre tive como objetivo, que é se apropriar dos bens da União. Então é importante bater, não adianta esse papo de proposta. Tem muito analista, muita gente aí, café com leite, que quer falar de proposta. Gente, o povo brasileiro não compra essas coisas, não é? O povo brasileiro que é imediatista quer resultado prático e quer que se coloque claramente o que está acontecendo. Então é importante deixar muito claro que essa população, sem medo, que não caia nessa conversa, né? Essa é uma conversa típica do PT, que promete isso, promete aquilo, e enquanto você está ali anestesiado, ela vai fazendo a farra. Né? Então esse é um outro ponto que precisa ser trabalhado juntamente com uma explicação que tem que ser simples e objetiva, no sentido de mostrar que tudo é longo prazo. Eu sei que isso chega a ser quase utópico falar, né, sobre longo prazo, mas que as pessoas precisam entender é que o Brasil não vai mudar em 4 anos, não vai mudar em 8 anos, não vai mudar em 12 anos. O Brasil precisa de 50 anos para mudar. Não adianta você trazer aqui Winston Churchill, não adianta você ressuscitar Abraham Lincoln, não adianta você ressuscitar Margaret Thatcher, qualquer grande governante, qualquer grande estadista que você colocar aqui, ele não vai conseguir dar resultado no curto prazo. As pessoas precisam entender que a mudança cultural, a mudança de patamar de um país, de um governo, demanda tempo. E o Brasil, infelizmente, ele, em vez de olhar para frente, ele olha para trás. Ele mal concluiu 4 anos de uma nova gestão e já quer voltar para trás. Não é? Ele não dá tempo ao tempo. Não é? Ele não tem um compromisso, ele não se doa a participar desse processo de mudança, de reconstrução. Não é? Infelizmente, a gente ainda fala sobre corrupção. Não é? Mas conseguimos diminuir bastante esse assunto. Já é a possibilidade de chegar numa próxima gestão que não seja da esquerda, não seja do PT, num próximo patamar de discussão. Quem sabe o novo patamar de discussão não será mais corrupção.
e sim a aprovação de leis importantes, e sim a cobrança de produtividade do Congresso, e sim a cobrança por um Supremo Tribunal Federal mais correto, mais claro, mais transparente. Mas não, se não tivermos cuidado, se não tivermos atenção a essa questão do longo prazo, vamos dar passo para trás novamente, vamos voltar ao cafezinho, almoço, jantar e a corrupção correndo solta, e daqui 4 anos ou daqui 8 anos de novo vamos ter que eleger um outro político que tente reverter todo o processo, ou seja, a gente vai ficar enxugando o gelo. Eu acho que esse é um ponto fundamental que tem que ser falado para a população. A população tem que entender essa questão do longo prazo. Todo mundo tem que dar um pouquinho do seu sacrifício. As pessoas as mais humildes, principalmente, elas são as mais afetadas. Nós, por exemplo, da classe média, tem como se socorrer, não é? Tem a sua reserva de emergência, tem como se deslocar profissionalmente. Agora, essas pessoas mais humildes, elas estão na linha de frente. Muitas vendem o almoço para comprar o jantar. E quando acontece uma ruptura, como ocorreu no período da gestão petista, elas foram as mais atingidas, gravemente atingidas. E a questão é, será que elas não se lembram disso? Será que elas não conseguem entender que grande parte dos problemas de desemprego que nós sofremos recentemente não é só a questão da Covid, não é só a questão da guerra, é a questão de um trabalho feito lá atrás, não é? É tudo um processo de longo prazo. O que você faz agora vai refletir bem lá na frente. Então, nós estamos num momento importante da política brasileira em que é preciso explicar para essa gente a questão de não votar pelo imediatismo, não cair nessa conversa do imediatismo. Nós tivemos, por ocasião do governo do PSDB, em que o Brasil teve a chance de eleger o José Serra, que hoje nos mostra quem é, né? Um péssimo político, um político envolvido em maracutaias, mas naquela época nos enganou muito bem, né? Mas nós tínhamos ali 2 governos do Fernando Henrique que conseguiram dar uma certa estabilidade ao país, com a possibilidade de continuar com o José Serra. E infelizmente muita gente se encantou com o encantador de serpentes e elegeram o Lula, que fez o quê? Inicialmente nadou de braçada em cima de tudo aquilo que o Fernando Henrique tinha construído, nadou de braçada em tudo aquilo que o mercado externo estava proporcionando de vantagens para o Brasil, especialmente em termos de commodities, e conseguiu iludir a população por um determinado tempo, mas entregou o que nós vimos em 2016, combinado com a gestão péssima da senhora Dilma Rousseff. Então, as pessoas precisam começar a entender que o resultado de hoje, ele não foi construído agora, ou ontem, anteontem, ele vem de 4, 8, 12 anos. Então, precisamos buscar um tipo de gestão, prestigiar um tipo de gestão coerente, não é? Muitas pessoas, eu sinceramente fico indignado com pessoas esclarecidas que vão lá no Instagram, no TikTok, no Twitter e postam lá que porcaria, tanto um quanto o outro, ai, o menos pior, ai, o que fazer, sabe? Gente, a questão aqui não é analisar quem que é o melhor, quem que é o pior, é uma questão, uma proposta maior, né? Você tem que ver que a gente tem de um lado um governo que já foi comprovadamente corrupto, que mostra claramente a sua incompetência técnica, né? A sua simpatia pelo mal, a sua simpatia pelo fisiologismo, a sua simpatia pela incompetência, né? E do outro lado, um governo que tenta se firmar, que pode não ser o melhor dos mundos para você. Eu, particularmente, acho que tem feito um bom trabalho, considerando a questão da Covid, da forma que foi conduzido. Cada um tem a sua opinião, respeito quem diverge. Também perdi um irmão do meu pai com a Covid, nem por isso vou culpar o Bolsonaro ou culpar qualquer outro. De novo, a Covid foi um fato.
a culpa da Covid precisa ser estudada. Será que existe um culpado para as mortes? Não é? Então, tudo isso a imprensa se apropriou, interpretou e colocou na cabeça das pessoas para culpar esse ou aquele com os seus interesses próprios. Mas a opinião é livre, cada um tem discernimento para poder tomar a sua decisão quanto às escolhas. Mas eu acho que é importante falar para a população essa questão do longo prazo, de investir nessa mentalidade de que você não consegue o resultado pensando só no agora. Então eu acho importante bater nessa questão do imediatismo. Eu acho que o Bolsonaro no day after, né, do primeiro turno, no próprio dia do primeiro turno, à noite, ele disse que é importante mostrar para a população que o que ela está querendo pode ser pior. Né? Ela manifestou esses 48% que votaram no Lula, talvez estejam querendo algo diferente, mas esse algo diferente pode ser pior. E eu acho que essa é uma linha correta, é uma realidade. Eu acho que mais um ponto fundamental nessa estratégia para virar o jogo é falar para a população em relação à bancada. Né? A gente sabe que para governar o Brasil você precisa do parlamento e a próxima legislatura será formada, terá um perfil fortemente alinhada com a proposta bolsonarista. Então, deixar muito claro, né, para a população que o Lula não vai encontrar a moleza que ele teve nas outras oportunidades, quando ele tinha um Congresso majoritariamente de esquerda, porque o PSDB, embora fizesse aquela cena de ser um partido opositor, no fundo, sempre esteve aliado ao PT e acabava facilitando as manobras dentro do Legislativo, dentro do Congresso. A próxima legislatura, diante aí do que a gente viu em termos de Senado e do próprio Parlamento, a Câmara dos Deputados, a coisa não vai ser fácil para o Lula, caso ele for eleito, conseguir dar vazão aos seus projetos de irresponsabilidade fiscal. Então, isso deixa muito claro que Lula é um conjunto de falsas promessas, né? Porque na prática as coisas não vão acontecer como ele imagina, porque terá um freio aí do parlamento. Entendo aí que a gente vai ter pela frente semanas de campanha bastante turbulentas. Eu vejo que o Lula realmente atingiu seu teto. Eu acredito que muita gente, essas pessoas que é o ruim contra o pior, eu não tenho opção, essas pessoas deixaram de contribuir para uma decisão favorável ao Bolsonaro, né? Foi uma certa omissão. Eu entendo essas pessoas, eu compreendo, mas nessas horas a gente precisa colocar acima de tudo o país, né? Não é questão de quem é o candidato A ou quem é o candidato B, a questão é o futuro, né? Ou você vai entregar para um governo que já mostrou ser um governo corrupto, né? Está provado, além de corrupto, é incompetente tecnicamente na condução da economia, na condução da política, na condução social, é um partido extremamente corrupto. E de outro lado, por mais que você não goste, que você acha que o candidato fala grosso, você começou a ter um governo que conseguiu reduzir ou quase eliminar a questão da corrupção, que é um ponto fundamental nesse país a ser combatido. Então, ninguém quer, eu não estou fazendo aqui campanha para votar no Bolsonaro. Eu estou preocupado com meu filho de 10 anos, né, em se desenvolver numa sociedade capenga, numa sociedade torpe, numa sociedade confusa, numa sociedade que uma hora olha para um lado e outra hora olha para o outro lado. A gente precisa de um país homogêneo, de um país consistente, com uma linha de desenvolvimento claro. Não é? Eu acho que a esquerda, o que mais simboliza o que é a esquerda para nós brasileiros é o fato de não assumirem a bandeira brasileira. A bandeira brasileira tem uma expressão maravilhosa, que é ordem e progresso. E essas pessoas de esquerda não gostam da bandeira brasileira porque não gostam de regras.
né? Não gostam de ética, não gostam de moral, ou seja, não gostam de ordem. Essas pessoas de esquerda não gostam da bandeira brasileira porque não gostam de trabalho, porque não gostam de estudo, porque não gostam de desenvolvimento, logo não gostam de progresso. Então tem que esconder mesmo a bandeira brasileira, eles têm que ficar distante da bandeira brasileira e usar o vermelho como protesto. Não é? Então isso é muito simples, a bandeira brasileira não é do Bolsonaro, a bandeira brasileira é nossa. Não é? Então é importante que você que nesse primeiro turno se omitiu, você nesse primeiro turno andou falando que tanto um quanto o outro são péssimos, eu prefiro não votar, eu prefiro não falar sobre isso. É importante que você saiba que a sua participação ela é fundamental na decisão em relação a isso. Muitas pessoas embarcaram nessa conversa. Eu vi muito post, vi muito comentário sobre isso. Só que as pessoas, de novo, estão sendo imediatistas. Estão pensando no agora, porque não gostam de tal candidato, porque imitou a pessoa sufocando, sendo que isso não é verdade. Eu não gosto desse candidato por causa daquilo, disso ou daquilo. Vamos olhar para o fato. Quais são os fatos? O fato é que a gente tem, de um lado, um candidato corrupto, um candidato mentiroso, um candidato que engana as pessoas menos esclarecidas. Não é? E de outro lado, a gente tem um candidato que vem tentando, contra tudo e quase contra todos, fazer o seu governo. Não é? Então, a resposta sobre como vencer o Lula no segundo turno é olhando para o Brasil.